TV Ostras 100% Rio das Ostras. Estamos conversando agora com o professor Sérgio Oliveira, pré-candidato a vereador de Rio das Ostras pelo PDT. Muito obrigada, Sérgio, pela sua visita aqui com a gente. Obrigado e um olá para todos da cidade. Conta pra gente quem é o professor Sérgio. Falar que é o professor Sérgio é falar um pouco da minha relação com o Rio das Ostras, né? Eu costumo dizer que a minha relação com essa cidade foi uma relação de amor à segunda vista. Eu vim uma primeira vez a Rio das Ostras nos anos 90 com um grupo de amigos e em 2001 eu comecei a trabalhar numa escola em Macaé. Eu sou de Niterói, né? Morava em Niterói. E um belo dia, num daqueles fins de semana em que fica difícil achar passagem de ônibus, eu consegui uma passagem por aqui, né? Que não passasse pela BR-101. E foi quando eu vi Rio das Ostras pela segunda vez e me encantei pelo lugar e fiquei com aquele desejo de trabalhar aqui e viver aqui. Naquele mesmo ano, distribuí meu currículo pelas escolas privadas da cidade e no ano seguinte fui contratado por uma das grandes escolas privadas que a gente tem aqui, onde eu estou até hoje, né? Então são 18 anos em Rio das Ostras. Logo depois eu me transferi para cá com a minha família. E, ao longo desse tempo, eu venho lidando com jovens, com várias famílias, com pessoas que eu vi crescer nessa cidade e que eu estabeleci laços, inclusive de amizade, com os pais desses meus ex-alunos. Vi essas pessoas se transformarem em profissionais bem-sucedidos e tudo isso gerou uma relação de dupla adoção. Eu adotei Rio das Ostras como cidade e Rio das Ostras me adotou. Então, a minha história com a cidade está muito relacionada a isso, ao meu trabalho. E também eu sou motociclista, integrante de um motoclube, do Bodes do Asfalto, e sou músico. Então, eu posso dizer que eu vi, né, ao longo desses 18 anos, toda uma cidade que cresceu, que se desenvolveu, que se estruturou, mas que também veio entrando num processo de decadência nesses últimos anos, em especial depois da crise, da queda do preço do petróleo em 2014, né, quando várias empresas da região ou fecharam ou demitiram muita gente. Sim, professor Sérgio, e o que te motivou a se candidatar a vereador de Rio das Ostras? Bom, acho que a primeira motivação é essa relação passional, essa relação de amor. Mas, acima de tudo, como professor da área de geografia e geógrafo que sou, eu também sou um estudioso do crescimento do espaço urbano. E em todas essas frentes nas quais eu trabalho, na educação, na música, observando esse processo de crescimento e queda da cidade, eu percebi que a gente teve, ao longo desse tempo, uma ação de grupos políticos muito semelhantes, né? E uma falta de uma renovação real e de uma ação crítica dentro do legislativo municipal. E então foi o momento em que eu saí daquela simples observação e tristeza de ver a cidade num processo de sucateamento e me sinto hoje preparado e motivado. E caso seja eleito, qual o seu plano de mandato? Olha, seria muita pretensão minha querer atuar dentro de áreas que não são próprias do meu conhecimento. Então, uma parte considerável do que eu tenho pensado para a cidade de Rio das Ostras está relacionado ao setor educacional e à cultura. Também, algo que eu percebi que foi um abandono da vocação natural de Rio das Ostras, com toda essa extensão que nós temos de praia, que é o turismo. Aos poucos, Rio das Ostras foi abandonando e se acomodando no setor offshore.
E o que aconteceu foi que, quando a crise veio em 2014, Rio das Ostras não tinha um plano B de recursos. Então, entre os setores que eu pretendo atingir, estão justamente a educação, a cultura e o turismo. Nós conversamos com o professor Sérgio Oliveira, pré-candidato a vereador de Rio das Ostras pelo PDT. Muito obrigado, professor Sérgio, pela sua presença aqui com a gente. Tá? Muito obrigado, Serena. E desejo aí a todos que tenham muita serenidade nesse momento. A gente vota por paixão, por amor pela cidade, mas a escolha desse candidato em quem nós vamos votar tem que ser feita com muita racionalidade. TV Ostras, 100% Rio das Ostras, se liga na gente. TV Ostras, 100% Rio das Ostras.